Vamos agora entender um fenômeno fantástico descoberto por Faraday. Se trata da indução de campos magnéticos. Ou seja, se eu tiver um campo magnético variando com o tempo, ele dá lugar a um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele pode movimentar os elétrons num material condutor. Logo, ele pode induzir correntes, né? Porque às vezes o pessoal estuda indução de correntes, mas antes, nesse caso, da indução de correntes, houve a indução de campos eletromagnéticos, né? Um campo magnético variando com o tempo, dando lugar a um campo elétrico. E esse é que empurra os elétrons, né? De forma que gerando uma corrente. Essa foi uma descoberta feita por Faraday. Agora, Cláudio, aqui tem um conceito que permeia, né, toda a explicação para esse fenômeno, né, que é o conceito de fluxo, né? E aí fica difícil, né, de explicar, né, muitas vezes essa coisa, né? Porque ele envolve a área, né? Então, mas a gente pode entender o conceito de fluxo, né, pensando só na variação da intensidade do campo magnético, né, e mantendo a superfície a mesma, né? Isso. Agora, como é que você varia a intensidade do campo magnético aí, Cláudio? Afastando ou aproximando. Aqui está. É bem simples, né? Quando está longe, o campo magnético é muito pequeno. Ele quase fraco, não percebe, né? Esse campo magnético, né? Agora, à medida, né, que você vai se aproximando, não é isso? É claro que não parando como eu estou fazendo. Na medida que você vai se aproximando, a intensidade do campo magnético nessa região aqui vai aumentando. E isso então faz aumentar o fluxo, né? Isso aqui é um exemplo bem interessante, né? Então vamos à experiência. Bom, a gente pode mostrar esse efeito. Por exemplo, eu tenho aqui um campo magnético, né? Mas que a essa distância ela não é capaz de atrair as moedas, mas conforme eu aproximo... Então, o campo magnético está aí. Você está demonstrando que ele gera um campo magnético, né? E que ele depende da distância, né? Quanto maior a distância, menor o campo, né? E quanto menor quando você aproxima, aí sim, ele vai sentir a intensidade maior, né? Isso. Exatamente. Então, quanto mais próximo aqui dos polos, maior a intensidade do campo magnético. Né? Aqui nos polos norte e no polo sul também. Bem aqui no meio, a intensidade do campo é bem pequeno. Mas nos polos tem uma intensidade bem grande. Bom, aqui eu tenho uma bobina feita com fio de cobre esmaltado, também tem aquela película isolante, né? De forma que não haja contato elétrico entre uma espira e outra. E eu tenho mais ou menos 1000 espiras aqui. 1000 espiras? 1000 voltas. Nossa! Então a gente começa com o fio aqui, enrola, e o terminal você sai por outra extremidade aqui. E aqui eu soldei um fio um pouquinho mais grosso para dar mais sustentação, né? E nos terminais a gente solda 2 LEDs, né? O LED é um diodo emissor de luz que faz com que a corrente passe apenas num sentido. Ele não deixa a corrente passar no sentido contrário. Né? Então eu tenho 2 LEDs, um deles num sentido e o outro no outro sentido. Exatamente. Então quando a corrente se inverter, ele vai alterar a cor, é isso? Isso, exatamente. Um LED verde e um LED vermelho. Né? Então, a lei de Faraday então diz isso, né? Que se você tem um campo magnético estável, né? Parado, estático num determinado lugar, você não tem a indução de um campo elétrico, né? Mas se eu vario o campo magnético no espaço, ele vai induzir um campo elétrico nesse espaço. Né? Agora, se nesse espaço tiver uma bobina, logicamente esse campo elétrico vai fazer com que os elétrons percorram. Aí quanto maior o número de bobinas, amplifica mais o efeito, não é isso? Exatamente. O que aconteceria com uma bobina só? Mas aí, Isso, aliás, exato. com uma bobina só com um enrolamento, uma volta né? só, exatamente. Então, se eu deixo o campo magnético estático,
nada ocorre. Mas se eu vario, na retirada... Você tirou. Né, retirei e na entrada. Então, aqui, quando você insere, você aumenta o fluxo, não é isso? E a corrente é num sentido. Num sentido. Quando você tira, inverte o sentido da corrente, não é isso? O campo magnético, a intensidade dele está diminuindo. Isso, o fluxo agora está diminuindo. Num caso, ele está aumentando, a corrente é num sentido, e quando diminui, a corrente é no outro sentido. Exatamente. Agora, se você parar ali no meio, não acontece nada, porque não há variação do fluxo. Isso, exatamente. Não é por ele estar ali. Não é por você se aproximar, né? variando a intensidade do campo nessa região. Que a gente diz variando o fluxo, né? Isso. Ok, aumentando o fluxo, depois o fluxo diminui. Mas, na verdade, o que está aumentando nesse caso é a intensidade do campo magnético com o tempo. Com o tempo, né? Já que a área é a mesma, né? Então não muda. Exatamente. Então, se eu tivesse movimento, né, de vai e vem, uma hora a corrente é num sentido, uma hora a corrente é no outro sentido, né? Então, o sentido do campo elétrico também, ela varia. Quer dizer, em resumo, a variação do campo magnético levou à geração de um campo elétrico que, por sua vez, movimenta os elétrons ali. Isso, né? Criando a corrente. Então, exatamente, gerando uma corrente. E aí, o que você está fazendo aqui é, na verdade, visualizar, né, a passagem da corrente. Da corrente, né? Isso, exatamente. Né? Então, tanto eu posso fazer assim, né, como eu posso inverter. Aumenta, né? diminui, aumenta, então, por exemplo, diminui. É isso. Aqui eu estou aumentando, então acende o verde. Aqui diminuindo, acende o vermelho. Se eu inverter, vai inverter também a corrente. Ao contrário, ao contrário. Entendi. Agora, né? Entrando o vermelho e saindo o verde. Claro, claro, muito interessante, muito interessante. Muito interessante. Aí você também chama atenção para o efeito do polo, né? Do polo, exatamente. Interessante, porque num caso aumenta e no outro ele diminui, né? Exatamente. Mas isso é simplesmente fantástico, né? E é uma das grandes descobertas do eletromagnetismo, né? E, aliás, também porque estabelece outra relação entre campos elétricos e magnéticos, né? Porque no início se estudava o magnetismo e a eletricidade separadamente, né? Eu me lembro que a primeira pessoa que eu me lembro para fazer a distinção entre os dois foi o médico lá da rainha da Inglaterra, né? Ele, naquele livro dele, De Magnete, ele chama atenção para a diferença entre os dois fenômenos, né? William Gilbert, o nome dele.